Será um bom momento para reeditar um escrito como este? Quando o universo está em chamas, será oportuno lançar na fornalha páginas para serem consumidas, em vez de formar uma equipe e ajudar a bombear água? Pobres de nós! De qualquer maneira, sentimos uma esmagadora impotência. Mas, se o presente é penoso e desconcertante, não devemos, no meio de tudo isso, preocuparmos-nos com o futuro? O futuro depende de Deus e de nós, mas numa certa ordem. Não depende principalmente da força, mas do pensamento. Depois de atrozes demolições, será necessário reconstruir. Todos os elementos da civilização têm que ser retomados. O pensamento católico não terá o direito de abster-se, os outros também não. Para todos os homens de boa vontade, a tarefa será imensa. Persuadido de que detém a verdade essencial que lhe foi confiada pelo Cristo. Você se esqueceu do que é a vida intelectual. Já parou para pensar que hoje a maior epidemia intelectual não é a ignorância, mas é a passividade? A gente lê, consome, salva, comenta, e no fim não produz nada que dure. Estamos em uma era em que a informação jamais faltou. No entanto, é impossível ignorar que hoje falta algo essencial. A sabedoria e um compromisso sério com a busca pela verdade. Um compromisso não meramente para se expor, para bancar o culto, mas um compromisso de aprender para guiar as pessoas. O tão renomado livro A Vida Intelectual, escrito pelo padre dominicano Antonin Dalmas Sertillanges, foi escrito na França, durante o ano de 1920. Ano este que vivia uma transição entre a Grande Guerra que acabava de terminar e os preparativos para a próxima que estava a caminho. Que preparativos seriam estes? As bases do mundo europeu estavam moralmente abaladas, politicamente instáveis, tendo seu espírito e intelectualidade em colapso. Houveram até mesmo a massificação de movimentos como o positivismo científico, a secularização do pensamento que levou ainda mais à separação da fé e da razão, que culminaria na divisão entre a Igreja e o Estado francês, fora a ascensão de ideologias e regimes autoritários dos mais diversos por todo o velho mundo. Ao observar tudo isso, o padre Sertillanges, que fora parte do renascimento intelectual tomista promovido pelo Papa Leão XIII, decide redigir uma obra que poderia ser a resposta à crise intelectual e cultural do mundo pós-guerra. Inspirado pelos 16 conselhos para os estudantes, fornecidos por Santo Tomás de Aquino, nasce sua magnum opus, A Vida Intelectual, seus métodos, conselhos e seu espírito. Que foi um livro que evocava o chamado para a restauração da unidade interior das pessoas vocacionadas ao conhecimento, para que possam direcioná-las ao caminho reto e guiarem as demais. Temendo pelo aumento do ceticismo vigente na mentalidade do povo dos tempos anteriores, o padre afirma que sua obra deseja inspirar os jovens intelectuais do seu tempo a reconstruírem a civilização por meio da força do pensamento cristão católico. É uma contribuição dele para que os jovens cultivem a vida intelectual como serviço à verdade e ao futuro por meio da pureza de intenção, o autossacrifício, a humildade e o cultivo do saber por meio do silêncio interior. Assim sendo, a passividade é algo que não está nem um pouco em compatibilidade com a vida do pensador, com a vida dos chamados atletas do conhecimento, como o autor se refere aos vocacionados à verdade. A maioria de nós está com o cérebro derretido por estímulos constantes nas redes sociais e vídeos curtos.
Estamos presos na vida natural, como for apontado pelo meu companheiro Paulo no vídeo anterior, buscando apenas os prazeres imediatos, ou na vida política, apenas replicando o que a mídia e o consenso nos mandam dizer. No Brasil, nós enfrentamos um terreno de formação deficiente, tendo o nosso ensino de línguas, de matemática e até mesmo da história tendo sido destruídos ao longo de várias e várias décadas, propositalmente. Logo, não nos recordamos de partir em busca de valores mais elevados. Algo que a dita vida intelectual nos capacita a fazer, para que nós sejamos mais do que meramente animais. Viver intelectualmente é ter a capacidade de avaliar a realidade, discernir o bem do mal e, acima de tudo, exercer a ação criativa. Enquanto o animal apenas segue instintos, o homem intelectual cria sistemas, adapta-se e produz uma herança cultural para as próximas gerações. Ou seja, se você não produz, se você não estuda para entender e agir, se você não estuda para entender e agir diante do seu meio, do seu contexto, não busca as questões existenciais do seio humano, você está à mercê das contingências e do declínio da sociedade. Deus o colocou no mundo exatamente para você ajudar a defender e instruir aqueles que não têm a sua capacidade de compreensão. A vida intelectual não é um passatempo para alimentar o seu ego, ela é uma missão de serviço. Por isso que o padre Sartelanges dá tanta ênfase em chamar os estudiosos de consagrados à verdade, pois o estudo é uma doação sua, de suas capacidades mentais e físicas, e da melhor parte do seu tempo, para poder apreender o que há de bom e verdadeiro no mundo, e assim servir o seu próximo, dedicando inteiramente o que há melhor de si mesmo, para produzir o que há de melhor que a nossa realidade pode nos propor. E para tal, você deve se consagrar à verdade, como um membro do corpo místico de Cristo. Ou seja, Cristo se manifesta naqueles iluminados pelo dom da verdade. A verdade só serve aos seus escravos. Você é chamado a ser a lâmpada que ilumina o caminho alheio. Se a lâmpada se recusa a brilhar por preguiça ou medo do cansaço, ela não serve para nada e corre o risco de ser pisoteada. Afinal, como diz o Evangelho, ninguém acende uma lâmpada e deixa embaixo da cama. A sua missão, caro intelectual, é grave, pois pessoas podem se perder no caminho porque dependiam da vossa orientação, e mesmo assim você preferiu o conforto do silêncio passivo. Você preferiu o comodismo. Por isso que a verdade só se entrega àqueles que se entregam por inteiro a ela. Tenha esse ardor missionário. A sua inteligência deve proporcionar não apenas a sua felicidade, mas deve ser o instrumento para salvar e guiar os outros. Sendo assim, este é um trabalho de cunho missionário e evangelizador, pois ele leva à propagação dos valores eternos do passado que foram esquecidos ou negligenciados pelos homens do presente, perpetuando entre eles a sabedoria e os orientando para o que é transcendente, para os valores que possam levá-los mais próximos do bem e do belo. A verdade nunca muda, ela é atemporal e presente em todos os momentos. Ela pode se revelar de diferentes formas, mas ela sempre se complementa. Um trabalho desses vale sim seus sacrifícios, vale sim o melhor do seu tempo. Se você sente um impulso interior para o saber, entenda, isso é um apelo sagrado. Não seja infiel a Deus, aos seus irmãos e a si mesmo rejeitando esta consagração. A inteligência não é um privilégio, é um dom, e deve ser usada para o bem da humanidade. Frase dita pelo personagem Otto Octavius, o Dr. Octopus, o antagonista do mais célebre filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, de Sam Raimi. E este personagem é justamente um intelectual. Ele é um cientista.
um daqueles vocacionados ao saber e à verdade, como foi dito por Sertilanges quase 100 anos antes. Algo que pode ter sido esquecido pelos cientistas dos tempos atuais. Tendo isto em vista, não podemos permitir que a sociedade se dissolva no analfabetismo funcional e na linguagem do crime. A sua missão é estudar muito, produzir obras que fiquem para a posteridade e educar aqueles que vêm depois. Não seja apenas um espectador passivo da realidade. Produza, escreva, ensine e defenda a verdade. E claro, entenda que essa consagração não é meramente um exercício técnico. Você não pensa apenas com a inteligência, você pensa com toda a sua alma e com todo o seu ser, como fora dito por Platão. O saber não é um adereço, mas sim uma reforma de vida, pois o processo educacional gera efeitos que irão reverberar em sua alma por toda a eternidade. Antes de alimentar a pretensão de reformar o mundo, você primeiro deve permitir que o estudo reforme você. Muitos que partem para a vida de estudos não se atentam ao quanto a obra enfatiza a edificação do caráter moral do pensador, alinhando a busca pela virtude e o autodomínio aos seus objetivos centrais e revelando como eles podem influenciar diretamente a obra e o raciocínio do intelectual. A vida de estudos exige um desenvolvimento holístico. Não há gênio verdadeiro sem retidão moral. As desordens da alma, pecado da gula, a sensualidade e o orgulho são os maiores inimigos da sabedoria porque eles nublam o juízo e dispersam a sua atenção. A pureza de pensamento exige a pureza da alma. Como diz o mestre, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E verão também a verdade oculta das coisas. Quem se consagra à verdade precisa ordenar a toda a sua própria vida para servir a ela, porque uma mente brilhante sem caráter é apenas uma ferramenta perigosa. Jamais se deixe corromper pela busca de likes ou pela vaidade de parecer esperto, de parecer culto. O culto às aparências, a vaidade de parecer douto sem ser. A casta dos chamados pseudo-intelectuais aceita todo prestígio, mas rejeita viver uma vida de sacrifício ou exemplo moral. O estudo verdadeiro exige que você busque os valores mais altos para a sociedade, e não apenas o seu engrandecimento pessoal. Quando a técnica e a erudição são colocados à frente da sabedoria, o conhecimento é instrumentalizado para fins ideológicos ou partidários, tornando o intelectual uma massa de manobra ou meramente um picareta que busca apenas autoridade social e influenciar a todos para aumentar seus status. O intelectual deve ter a coragem de realizar um exame diário de autoconsciência, e isso se faz a partir do encontro consigo mesmo. Se você se impôs a obrigação de saber, você deve estudar. Não há outra forma. É no silêncio do seu trabalho e na fidelidade ao seu dever que a sua inteligência se torna um meio de realizar a vontade divina e gerar frutos reais. A busca de algo sem sacrificar é a expectativa dos covardes e dos doentes. O gênio é fruto de longa paciência, de longo trabalho, pois a santidade não é trabalho de um dia. Como diria Santo Agostinho de Hipona, busque o isolamento esplêndido, que seria a realização de uma busca solitária pela verdade divina dentro de si mesmo. Esse isolamento, diferente do isolamento de você se excluir da sociedade, se resignar num deserto meramente por causa dos seus caprichos, na verdade, é considerado esplêndido por ser o momento em que sua alma se afasta do barulho das coisas temporais e sensíveis para encontrar a luz eterna de Deus, alcançando a verdadeira felicidade, a beatitude plena. É um isolamento esplêndido porque ele te faz sair da mundanidade e permite que, a partir do silêncio, você possa escutar a voz do Criador. O primeiro passo para tal é a atenção, pois a substância da vida intelectual é a atenção focada.
O sacerdote Sartelanges reitera em várias passagens que todo intelectual precisa possuir algo de monge, ter uma certa vida de ascetismo, passar por processos monásticos e ascetas para poder fluir do pensamento puro. Por isso, então, reserve religiosamente 2 a 3 horas inegociáveis por dia para o estudo profundo, o estudo das verdades eternas. Seja interesse geral, que é o interesse da busca pelo autodesenvolvimento, ou seja, dos seus interesses particulares provindos da sua vocação. As grandes ideias surgem no isolamento, surgem no silêncio, e nunca abrindo mão da oração e do culto às obras de Deus, a quem sua obra é dedicada. Santos como o próprio Santo Agostinho e Santo Isidoro de Sevilha sempre reiteram isto. O intelectual é aquele que, mesmo em atividades cotidianas, mantém os seus sentidos treinados para extrair verdades e lições da realidade. Mário Ferreira dos Santos era um grande fã de futebol. Torcedor ávido, mas sempre que cada partida terminava, ele poderia extrair daqueles mínimos movimentos percepções que a pessoa mais desatenta nunca perceberia. Neste livro, o padre Sartelanges explica como organizar a própria vida para o estudo, como disciplinar a atenção, como formar o espírito e como transformar o conhecimento em obra. Fora o livro mais bonito e inspirador que eu li nos últimos tempos. Um verdadeiro remédio para a alma, para os anseios de um jovem que não sabe para que rumo tomar de sua vida, trazendo os ensinamentos dos grandes mestres, onde ele não apenas te motiva a ser um pensador ativo no seu tempo e a iluminar a vida das pessoas, mas ele nos faz ver como podemos de fato iluminar a nossa própria vida. Há como ter uma vida feliz, pois o estudo e o serviço não estão separados do deleite de se aproveitar e se viver bem, de ter amigos, apreciar a paisagem, curtir um bom jogo de futebol, como mencionado na vida de Mário Ferreira dos Santos. Mas, acima de tudo, com o direcionamento do Pai Eterno, a obra lhe inspira a atrelar seu modo de viver a virtude, lhe forjando para ser uma pessoa melhor. Também me ocorria, durante essa leitura, a evocação do soneto de Rainer Maria Rilke, Torso, Arcaico de Apolo, na tradução de Manuel Bandeira, em que a contemplação da beleza e harmonia perfeitas no corpo do deus grego impunha ao observador, de repente, a consciência do seu dever de mudar o rumo de sua vida e buscar a perfeição. Era a isso que esse maravilhoso livro nos convidava.